Há momentos na nossa caminhada com Deus em que não percebemos exatamente quando começamos a enfraquecer espiritualmente. Não é de uma vez, não é um grande pecado escancarado, é aos poucos, é sutil, é silencioso. A vida espiritual não morre de repente, ela adoece antes. E muitas vezes essa doença não começa dentro do coração, mas nos lugares onde escolhemos estar, permanecer, ouvir, nos alimentar e nos relacionar. Hoje eu quero te convidar a uma reflexão profunda. Não para te acusar, não para te condenar, mas para te despertar. Porque Deus não expõe para humilhar, Deus revela para curar. E existem lugares, físicos, emocionais e espirituais, que quando frequentados sem discernimento, contaminam a nossa fé, enfraquecem nossa sensibilidade espiritual e nos afastam da presença de Deus sem que a gente perceba. O primeiro lugar que contamina a vida espiritual é o lugar da distração constante. Vivemos em um tempo em que o barulho nunca para. O celular vibra, a mente corre, os pensamentos se atropelam. Estamos sempre ocupados, mas raramente presentes. Sempre conectados, mas pouco sensíveis. A distração rouba algo precioso, a escuta. Como ouvir a voz de Deus se o coração está sempre cheio de ruídos? Como discernir a direção do Espírito se a mente está sempre fragmentada? O problema não é usar ferramentas, o problema é quando elas nos usam. Quando tudo chama nossa atenção, Deus passa a ser só mais uma voz no meio da multidão. E Deus não grita, Ele sussurra. Quem vive distraído demais começa a confundir ansiedade com urgência, e urgência com propósito. E aos poucos vai se afastando do secreto, da oração simples, da palavra meditada, da presença silenciosa. A distração constante não parece pecado, mas produz distanciamento. O segundo lugar que contamina a vida espiritual é o ambiente de murmuração. Há lugares onde a conversa sempre gira em torno da reclamação, da crítica, do desânimo, da incredulidade. Pessoas que só veem o que falta, nunca o que Deus já fez. Ambientes assim adoecem a alma. A murmuração não começa como rebeldia, começa como cansaço mal resolvido. Mas quando não é tratada, ela vira hábito. E quando vira hábito, ela contamina tudo. A murmuração cansa mais do que o trabalho. Ela rouba a gratidão, mata a esperança e nos faz esquecer quem Deus é. O povo de Israel não morreu no deserto por falta de promessa, morreu por excesso de murmuração. Deus estava presente, a nuvem guiava, o maná caía, mas o coração estava sempre insatisfeito. Cuidado com os lugares onde a fé é ridicularizada, onde o mover de Deus é questionado, onde tudo é motivo de ironia. Você pode até entrar forte, mas se permanecer ali, aos poucos vai começar a pensar como eles pensam, falar como eles falam e sentir como eles sentem. O terceiro lugar que contamina a vida espiritual é o lugar da comparação. Quando o coração começa a medir sua caminhada pela caminhada do outro, algo se perde. A comparação gera inveja ou orgulho, e ambos são perigosos. Quando você se compara com quem está melhor, se sente pequeno. Quando se compara com quem está pior, se sente superior. Mas em nenhum dos dois casos você cresce espiritualmente. Deus não te chamou para competir, te chamou para obedecer. Cada chamado tem um tempo, cada processo tem um ritmo, cada história tem uma construção. A comparação rouba a alegria do presente e cria frustração com o processo. Você começa a questionar Deus. Por que com ele sim e comigo não? E sem perceber, transforma a fé em cobrança. O lugar da comparação gera impaciência, ansiedade e ingratidão. Deus não errou no seu tempo, nem no seu caminho. Quem vive se comparando começa a perder a identidade e tenta viver uma fé que não é a sua. O quarto lugar que contamina a vida espiritual é o lugar do pecado tolerado. Não é o pecado escancarado, é o pecado acomodado. Aquele que a consciência até alerta, mas a gente ignora. Aquilo que um dia incomodou, mas hoje já não pesa tanto. O pecado tolerado não quebra tudo de uma vez, ele vai anestesiando a sensibilidade espiritual. O problema não é cair, é permanecer caído e se acostumar com o chão. Quando começamos a negociar princípios, justificar atitudes, relativizar a palavra, algo se quebra por dentro. A oração perde força, a palavra perde sabor, o louvor perde profundidade. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração se endureceu. Deus continua santo, a presença continua pura, mas o pecado tolerado cria uma distância que só o arrependimento verdadeiro pode curar. Não existe vida espiritual saudável onde o pecado é tratado como detalhe. O quinto lugar que contamina a vida espiritual é o ambiente sem honra. Honra não é bajulação, é reconhecimento espiritual.
Quando estamos em lugares onde não há respeito pela autoridade espiritual, pela palavra, pela presença de Deus, algo se perde. Ambientes onde tudo é questionado sem discernimento, onde líderes são constantemente desmoralizados, onde a fé é tratada com desprezo, geram um espírito de rebeldia sutil. E a rebeldia não começa com gritos, começa com desprezo silencioso. Honra protege a unção. Honra preserva o mover. Honra abre portas espirituais. Quem se alimenta de desonra, cedo ou tarde, perde a sensibilidade espiritual. Deus trabalha em ambientes onde há reverência, temor e submissão ao Espírito. O sexto lugar que contamina a vida espiritual é o lugar da autossuficiência. Quando achamos que já sabemos, que já entendemos, que já amadurecemos o suficiente para não depender tanto de Deus. A autossuficiência é perigosa porque ela se disfarça de maturidade. Mas maturidade espiritual não é independência de Deus, é dependência consciente. Quando paramos de orar porque já sabemos o que fazer, quando deixamos de buscar porque já passamos por isso antes, algo está errado. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. O lugar da autossuficiência afasta a graça, porque a graça só repousa sobre quem reconhece que precisa. Quem acha que está de pé, cuide para não cair. Hoje o Espírito Santo nos chama a examinar os lugares onde temos estado. Não apenas geografias, mas ambientes emocionais, espirituais, relacionais. Nem todo lugar que parece confortável é saudável. Nem toda porta aberta vem de Deus. Nem toda companhia edifica. Nem toda conversa convém. Deus quer nos levar para lugares de vida, não de contaminação. Lugares onde a fé cresce, onde a palavra é honrada, onde o espírito é bem-vindo, onde o coração permanece sensível. Talvez você perceba hoje que esteve tempo demais em ambientes que drenaram sua fé. Mas a boa notícia é: Deus restaura, Deus cura, Deus reposiciona. Basta um coração quebrantado e disposto a mudar de lugar. Às vezes, a libertação não vem com oração longa, vem com uma decisão firme. Decidir sair, decidir se afastar, decidir voltar ao secreto, decidir priorizar a presença. Que hoje você peça a Deus discernimento para reconhecer os lugares que têm contaminado sua vida espiritual e coragem para se mover em direção àquilo que gera vida. Porque onde Deus está, há paz. Onde Deus governa, há clareza. Onde Deus é honrado, a vida floresce. Quem muda de lugar espiritualmente, muda de nível. E Deus está te chamando para um lugar mais alto, mais profundo e mais saudável na presença dele. E antes de sair, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está enfrentando batalhas.